Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Alzheimer. As demências são uma questão muito importante envolvendo os idosos. E o Alzheimer é uma das principais demências e é uma demência a qual a gente tem que estar muito bem preparado para poder saber exatamente como agir no dia a dia com esse idoso, porque é um idoso que ele vai exigir bastante. Então, a questão do Alzheimer, eu gosto de uma frase do escritor Moacir Scliar, escritor e médico, que ele diz o seguinte: esquecimento é quando a gente não sabe onde deixou a chave do carro. Alzheimer é quando a gente encontra a chave do carro, mas não sabe para que ela serve. Então, o que é? É uma doença neurodegenerativa, né? Então, vai matando aos poucos as células do nosso cérebro e assim a gente vai perdendo as nossas funções mentais e cognitivas, e vai tendo um declínio constante dessas funções e da memória. As estatísticas. Então, conforme a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Portadores de Alzheimer, 6% da população idosa tem Alzheimer. E essa é uma população que vai precisar de acompanhante durante todo o tempo, do cuidador, do familiar, de alguém próximo a essa pessoa, e geralmente mais de uma pessoa, porque é algo que exige muito. Então, o Alzheimer ele vai se dividir em 3 fases: a fase leve, a fase mais moderada e a fase grave da doença. Então, a fase leve, muitas vezes, a pessoa começa com pequenos esquecimentos. Ela tinha uma atividade, ela não lembrou, ela não compareceu a um compromisso, e muitas vezes nem mesmo a família percebe que já é o início de Alzheimer, nem a pessoa, nem a família, nem quem está próximo. Na fase mais moderada, a pessoa ela já começa a não reconhecer algumas pessoas, ela tem uma dificuldade um pouco maior de se comunicar, então ela tem uma dificuldade maior na fala, ela acaba esquecendo algumas palavras, então é difícil para ela se expressar e vai começando a apresentar alguns sinais maiores de irritabilidade. Então, uma pessoa que ela fica nervosa, irritada com facilidade, porque nem ela mesma muitas vezes entende o que está acontecendo, e esses acontecimentos de esquecimento acabam deixando também essa pessoa bastante nervosa e irritada. E na fase mais grave da doença, então, que é a última fase no caso, a pessoa então ela já tem um prejuízo muito grande da sua memória. Ela não consegue nem se localizar dentro de casa, não consegue nem saber onde fica o seu quarto, então tem que ter sempre alguém muito próximo dela. Com o tempo, ela não consegue mais se alimentar sozinha, e essas pessoas também muitas vezes acabam se perdendo porque elas saem de casa e se não tiver atento, né, essa pessoa vai embora e realmente ela vai ficar perdida. Tratamento e cura. Então ainda nós não temos uma cura para essa doença, porém já temos tratamentos bem interessantes que podem fazer com que essa doença fique mais estável e essa progressão ela demore mais, então o paciente leva muito mais tempo para ter esse declínio dessas funções. Então isso é bem importante, o acompanhamento do neurologista para que essa pessoa tenha a sua memória e as suas funções preservadas por mais tempo. Eu tenho um vídeo no canal, Karina Guidoni, eu vou deixar aqui o link também para vocês, que é perguntas e respostas sobre Alzheimer e Parkinson. Eu gosto muito de utilizar essas perguntas porque elas de fato respondem a questões muito importantes do dia a dia. Então, eu vou trazer algumas delas para vocês agora, para que a gente consiga entender mais a fundo a doença e como a gente pode se comportar frente a ela. Agora nós já estamos falando de uma fase um pouco mais grave da doença, tá? A pergunta seria a seguinte: o que fazer quando a pessoa começa a dizer aqui não é minha casa? Então, o portador de Alzheimer, ele vai perdendo, num primeiro momento, a memória mais recente. E ele mantém aquela memória mais antiga. Então, o que ele vai ter é a memória da sua casa, geralmente da infância, onde ele viveu, ou na adolescência. E essa casa onde ele vive agora, ele não se recorda mais desse local e do que aconteceu nesse período. Então, ele de fato ele acredita que ali não é a casa dele. O que nós podemos fazer para ajudá-lo? Estudos anteriores, antigamente, acreditava-se que a gente deveria tentar trazer a pessoa portadora de Alzheimer de novo para a realidade. Explicar para ela, olha, aqui é a sua casa, está vendo? Nós moramos aqui, olha aqui a nossa foto, olha
olha aqui onde está tal objeto seu, para que ela voltasse, tentasse entender o que estava acontecendo. Então as pessoas ficavam trazendo ela de volta para a realidade. Com o tempo se viu que isso não era bom para a pessoa, causava nela uma angústia muito grande, porque ela, quando está na fase mais grave da doença, ou mesmo na moderada, ela não consegue entender, de fato ela perdeu aquela memória, então não adianta ficarmos explicando para ela. A gente tem que achar formas de fazer com que ela não sofra, não fique ansiosa e angustiada. Então o que a gente pode fazer nesses casos? A pessoa vai começar o tempo todo, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Então a gente vai dizer, daqui a pouco nós vamos. Daqui a pouco isso vai passar. Se não passar, que a pessoa permanecer dizendo isso, insistir por muito tempo, o que a gente pode fazer? Pegar, se ela tem condições, se ela caminha, sair para dar uma volta no quarteirão e agora nós vamos para casa. Geralmente essa pessoa vai sair, vai dar uma caminhada, vai ver outras pessoas, vai ver outras situações, vai acabar esquecendo daquilo ali, o momento vai passar e vocês voltam para casa, olha, agora chegamos em casa e vai estar tudo bem, é tranquilo, vai passar. São momentos em que ela tem. Se isso persistir por mais tempo, o que pode ser feito? Existe um lar nos Estados Unidos em que eles atendem muitos idosos com Alzheimer. E com o tempo eles viram que isso funcionava para que os idosos não sofressem. Lá dentro desse lar, na própria área de circulação, de lazer, eles têm como se fosse uma parada de ônibus. E eles utilizam nesses casos. Então, o que você pode fazer? Daqui a pouco a gente sai de casa, para em algum lugar que tenha um banco, alguma coisa nesse sentido, em alguma padaria, e diz, olha, agora nós vamos sentar aqui e nós vamos esperar o ônibus para ir para casa. E essas pessoas ficam ali por um tempo e vão novamente se distrair com outras coisas e isso vai passar. Então, muitas vezes é uma forma de acalmá-la, desse momento passar, sem que a gente faça com que ela tenha que entrar em um sofrimento totalmente desnecessário. Outra questão é a seguinte: o que fazer quando o idoso pede por alguém que já morreu? Da mesma forma, não tem necessidade. Aquela pessoa realmente não se recorda e é por isso que ela está questionando. Então, a pessoa vai pedir: onde está o fulano? E muitas vezes se dizia, então, antigamente, o fulano já morreu, você não lembra? Aconteceu isso e isso. Não, ele não lembrava. Então ele sofria o luto naquele momento. Chorava de forma compulsiva, sentia a dor daquela perda, sofria e daqui a pouco passava, porque ele esquecia aquilo novamente. Então hoje o que se recomenda? Não se faça o idoso passar por este sofrimento. Então se ele perguntar por alguém que já morreu, a gente pode dizer, olha, ele não está aqui hoje. Ele foi viajar, alguma coisa nesse sentido, que vai fazer com que o idoso fique mais tranquilo, o momento passou, ele não vai sofrer, daqui a pouco ele vai esquecer novamente. Quem convive sabe que tem altos e baixos e que tem períodos que realmente a pessoa não está lúcida e não tem o porquê fazermos ela sofrer com isso. Quando o idoso fica muito agitado, o que a gente deve fazer? Então, muitas vezes o idoso com Alzheimer, ele se agita, ele xinga, ele fica mais agressivo. A gente tem que entender que aquilo ali não é um problema com a gente. É ele que está sofrendo. Então, muitas vezes ele vai falar alguma palavra, alguma ofensa, e a gente tem que entender que não é nada contra a gente. Que é um problema realmente relacionado à doença, que ele se sente assim, ele se torna em alguns períodos mais ciumento, mais desconfiado, e é normal, faz parte da doença, infelizmente. É difícil para quem está ali acompanhando. O que a gente pode fazer nesses períodos de irritação? Tentar descobrir primeiramente qual é o momento do dia em que ele fica mais agitado, em que ele fica mais irritado e se isso está relacionado com algum acontecimento. Por exemplo, às vezes na hora de deitar ele fica mais agitado. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Ele está ficando agitado porque ele não tem sono naquele horário? Por que ele não está tendo sono naquele horário? O que a gente pode fazer para mudar essa dinâmica? Então, tentar descobrir o que está acontecendo para tentar mudar aquela dinâmica do dia. Muitas vezes isso pode funcionar. E caso não seja isso, às vezes é necessário que se faça uma nova consulta médica para reavaliar a questão do tratamento, da medicação, ver se está tudo ok, ver se existe algo que a gente tenha que mudar ali naquele tratamento para adequar. Como fazer para que o idoso durma bem à noite e não fique perambulando? Então, a noite é um período muito importante, porque tanto o idoso precisa descansar bem, para que ele mantenha a sua imunidade, para
para que ele se sinta melhor no dia seguinte, não fique tão irritado, e também para as pessoas que acompanham, porque a noite ela é importante para todos, né? Quem não tiver uma boa noite de sono não vai conseguir passar durante o dia bem também. Então, o importante é que a gente prepare ele durante o dia para que ele durma bem à noite. Primeiramente, tentar ocupar o dia desse idoso. É trabalhoso, sim, mas a gente não pode deixá-lo em uma poltrona cochilando várias vezes ao dia, porque senão realmente ele não vai dormir à noite. Ele já cochilou durante o dia. As horas de sono dele vão ser muito reduzidas. Então, o ideal é que a gente tenha uma agenda, faça atividades durante o dia, se organize nesse sentido, com horários para cada atividade, para que esse idoso ocupe o seu dia de fato e consiga dormir bem à noite. Outra questão importante está relacionada à alimentação. Então, a gente tem que tentar à noite procurar proporcionar uma dieta leve para que isso também não prejudique a questão do repouso. Porque muitas vezes um alimento de difícil digestão vai fazer com que esse idoso não tenha também uma boa noite de sono. Outra questão importante à noite: não oferecer café, chá, nada que seja estimulante. Existem alguns chás calmantes, mas nada que possa deixá-lo mais alerta, mais acelerado. E já antes de irem deitar, umas 2, 3 horas antes, ali a gente já tem que começar a preparar o ambiente. Então a gente já vai diminuindo a iluminação da casa, já vai diminuindo o volume da televisão, para que a pessoa também, o organismo também já vá aos poucos desacelerando e ele consiga dormir melhor. Outra questão importante é a questão da temperatura do quarto, que nós temos que ficar atentos também, que isso acaba influenciando, e a questão do barulho. Então, muitas vezes a gente pode ver o que está acontecendo, se o ambiente é um ambiente tranquilo, é um ambiente silencioso, para que ele possa, de fato, ter uma noite de sono melhor. Então, tudo isso pode contribuir. E deixar durante o dia que ele faça o máximo de atividades que ele consiga. Muitas vezes ele tem dificuldade em se vestir e a pessoa que está ali ao lado vai vesti-lo para que aquilo se torne mais rápido e não perca um tempo. Não perca esse tempo. Deixe ele realizar essa tarefa para que ele possa também gastar energia e dormir melhor à noite. Como lidar com o idoso no dia a dia? O que pode ser feito para facilitar o convívio? Então é importante que a gente preste atenção na forma de comunicação com os idosos com Alzheimer ou algum tipo de demência. A gente deve sempre falar pausadamente, olhando nos olhos, então a gente tem que se comunicar com calma, realizar uma atividade de cada vez. Então a gente não pode falar para o idoso: vamos levantar que agora nós vamos tomar banho e depois a gente vai almoçar, ou depois a gente vai sair, ou depois a gente vai numa consulta médica. Não. Com o idoso, com Alzheimer, os comandos eles têm que ser pequenos. Então, agora vamos levantar, vamos colocar a roupa, vamos para a cozinha, tomar o café, de forma que ele consiga entender. Pequenas frases, então, frases curtas e frases simples. Procure também sempre demonstrar na sua face carinho, expressões mais tranquilas, carinhosas, nos gestos também, da mesma forma, porque às vezes gestos mais brutos acabam assustando um pouco aquela pessoa. Então a gente tem que ter cuidado também nesse tipo de comportamento. Tentar demonstrar a calma, respirar fundo, por mais que às vezes a gente tenha vontade de impor um pouco mais, mas é importante que a gente não perca essa calma. Evitar, assim, ao máximo que a gente puder, aquela palavra não, isso não dá, isso não pode. Falar de outras formas, né? Depois, ou agora é a hora para fazer, quer fazer uma atividade, mas não dá naquele momento. Não. A gente vai evitar um pouquinho, então. Agora vamos fazer tal atividade. Então é importante que a gente também não entre logo com a negação, porque muitas vezes é isso que causa o atrito no dia a dia. Então, isso são algumas formas que a gente tem que agir para tentar também fazer com que o convívio seja facilitado. Outra questão importante, e que eu sou sempre muito questionada, é a questão da resistência ao banho. Porque muitos idosos têm resistência ao banho, e a gente sempre volta nesse assunto, mas é importante que isso fique bem claro. A questão do banho relacionada à demência, o idoso com Alzheimer, muitas vezes ele tem um verdadeiro pânico da água direto no rosto. Então a gente tem que dar o banho indireto. Então, colocar um chuveirinho e dar o banho pelo chuveirinho, fazer com que ele, se ele consiga, tome o banho pelo chuveirinho ou seja dado pelo chuveirinho. Não diretamente. Isso facilita. Outra questão é não prolongar o tempo do banho. Muitas vezes o banho ele se torna um momento cansativo para aquele idoso e é por isso que ele acaba também tendo essa resistência para ir para o banho,
só que ele já não consegue comunicar dessa forma. Então ele se expressa não indo, né? Dificultando aquele momento. Então é importante que a gente organize muito bem o banheiro, já deixe a roupa separada, deixe o ambiente numa temperatura adequada, veja a temperatura da água também, para que não se perca tempo naquele banho e para que ele sinta que aquele momento não é um momento desgastante do dia. Outra questão muito interessante que eu sempre friso, que muitas vezes as pessoas demoram para colocar em prática e depois que colocam elas veem que realmente dá resultado, é levar um rádio para dentro do banheiro, colocar uma música. A música é o que o idoso vai manter preservado por mais tempo, o idoso com Alzheimer. Então isso sempre vai trazer uma sensação boa para ele, de alegria. A memória musical ela fica ali por muito tempo. Então isso se torna um momento mais prazeroso, tanto para o idoso quanto para quem está ali dando banho. E sempre lembrar de, no final do banho, elogiá-lo, dizer como ele está cheiroso, se possível dar um abraço, para que essa pessoa tenha essa memória do banho. Ah, agora eu vou pro banho e o banho é um momento bacana, é um momento legal. Então a gente tem que tornar o banho um momento legal para que ele queira, de fato, tomar o banho e não fique ali colocando empecilhos nesse momento. Então hoje é isso. Eu peço para que vocês deixem aqui no grupo, então, as suas dúvidas e que ao longo do dia, então, em 2 momentos eu vou entrar para respondê-las. Até amanhã!